A permanência de David Ancelotti no Botafogo é cada vez mais improvável para 2026. Eu vou trazer aqui para vocês 5 sugestões, opções de técnicos que podem substituir o italiano no comando do Botafogo para o ano de 2026. Obviamente, depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas. Eu sou Társilo Delfim, o Caboclo. Estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. Já peço para vocês de antemão para deixar o like, se inscrever no canal e acionar o sininho também para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Você também pode se tornar membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. Por um preço de um cafezinho por mês, você recebe em primeira mão conteúdos como esse aqui, que o pessoal que é membro do canal já assistiu, e você que ainda não é membro só vai assistir depois de todo mundo. E você também tem prioridade todas as vezes que você coloca um comentário durante as lives. Os membros, obviamente, são sempre selecionados para terem seus comentários lidos. Se você também quiser apoiar o canal do Caboclo um pouco mais, você também pode enviar um Pix para minha chave de Pix, canaldocaboclo@gmail.com, colocando lá qualquer valor que você possa contribuir e também deixando uma mensagem de apoio, de crítica, sugestão, pergunta, dúvida, o que você quiser, e eu faço questão, obviamente, de ler aqui durante os programas do canal do Caboclo. O Botafogo vem de mais um empate frustrante na partida contra o Vitória, em Salvador, por 0-0, um jogo que o Botafogo poderia ter assumido o G5, um lugar no G5, e, por causa disso, já se candidatar a uma vaga direta para a fase de grupos na Libertadores. Porém, a gente desperdiçou. Para além de uma atuação muito irregular do Botafogo, talvez uma atuação ok no primeiro tempo, mas uma atuação muito, mas muito ruim no segundo tempo, e uma falta também de alternativas para que a gente encontrasse o caminho do gol. O trabalho do técnico David Ancelotti vem sendo cada vez mais questionado dentro do Botafogo, e há fontes que dizem que é muito improvável que ele permaneça na frente do Botafogo no ano de 2026. Se isso acontecer, quais seriam os técnicos, as opções de técnicos que nós teríamos disponíveis no mercado para que o Botafogo pudesse correr atrás? Então, eu fiz essa seleção aqui de 5 técnicos. Não significa que o Botafogo esteja conversando com nenhum deles, não significa que o Botafogo vá em algum momento conversar com qualquer um deles, significa apenas que são técnicos que podem vir a se encaixar no perfil que o Botafogo está traçando para o ano de 2026. Eu vou colocar aqui alguns motivos pelos quais eles poderiam ser adequados, mas também vou colocar alguns pontos contra para cada um deles, para que ninguém aqui fique levantando nenhum tipo de ilusão além da conta. O propósito desse vídeo aqui é só apresentar realmente algumas opções. Então vamos lá. Os 5 técnicos ou 5 treinadores para o ano de 2026 que o Botafogo pode apostar. O primeiro dele, obviamente, vem na lista de todo mundo, é o português Luiz Castro, que já esteve aqui no Botafogo e que recentemente foi demitido do seu clube e, portanto, está disponível no mercado. Todo mundo sabe da capacidade do Luiz Castro, todo mundo sabe o quanto o Luiz Castro tem uma ascendência muito grande sobre o elenco que ele trabalha, sobre todo mundo no clube, e ninguém tem dúvida aqui que o Luiz Castro conseguiria dar uma cara para esse time do Botafogo, principalmente considerando que a gente pode ter também uma redução salarial do ano que vem, uma redução de custos, né, com a folha de pagamento do futebol do Botafogo, do elenco do Botafogo também, mas considerando que o elenco do Botafogo atual, mesmo que você perca alguns jogadores pontualmente aqui e consiga trazer outros que supram melhor as necessidades, a escolha do Luiz Castro seria muito interessante, porque provavelmente ele teria nas mãos dele um elenco muito, mas muito superior ao melhor elenco que ele teve durante a sua passagem aqui pelo Botafogo. Eu acho que o Luiz Castro deveria ser o topo da lista do Botafogo, mas pesa também contra ele valores, porque o salário hoje do Luiz Castro não deve ser baixo, e além disso, o Luiz Castro ainda tem débitos com o Botafogo, né? Créditos, digamos assim, com o Botafogo. O Botafogo ainda deve dinheiro para o Luiz Castro, além do Luiz Castro, deve também para o Vitor Severino, que é auxiliar dele, mas tudo no futebol é dinâmico, tudo pode ser conversado. Imagina se você tem uma situação onde você tem de volta para o seu clube Luiz Castro, Vitor Severino, Betinho, preparador físico, e talvez o Botafogo consiga dessa vez, talvez numa segunda passagem do Luiz Castro, dar para ele condições muito melhores
de trabalho e quem sabe ele possa vir, pelo menos da segunda vez, realizar um trabalho no Botafogo que ele acabou não conseguindo realizar na sua primeira passagem. O segundo técnico da minha lista aqui, que eu coloquei, é o Carlos Carvalhal. Carlos Carvalhal, todas as vezes que eu faço listas de técnicos aqui, o Carlos Carvalhal é sempre uma das primeiras opções que eu coloco. O português está desempregado nesse momento, que é um outro fator também que contribuiria muito, né, para o Botafogo poder, de repente, sondá-lo, saber se existe por parte dele o interesse de vir trabalhar no Brasil. Ele já foi sondado por vários outros clubes no Brasil e nunca aceitou vir trabalhar para cá. Acredito que seria uma opção maravilhosa, porém, ao mesmo tempo, mais difícil, inclusive, do que o próprio Luiz Castro. Porém, o Carlos Carvalhal, na minha opinião, ele tem uma figura de gestor até mais forte do que o próprio Luiz Castro. O que conta, né, contra o Carlos Carvalhal nesse caso, também custo, não é um técnico barato. O Botafogo deveria se priorizar técnico e decidir gastar mais com técnico, vai ter que fazer contratações mais modestas ainda no futebol para elenco, jogadores, né? E isso já seria, logo de partida, um problema para o Carlos Carvalhal, que recusou projetos no Brasil, inclusive até projetos muito mais ricos. O Carlos Carvalhal recusou o Flamengo na época que o Flamengo estava, continua, né, nadando em dinheiro, contratando quem ele quisesse contratar aqui no mercado nacional. E o Carlos Carvalhal simplesmente declinou a proposta do Flamengo porque a família dele não entendia que era uma boa oportunidade para vir para o Brasil. Também tem um ponto contra nesse caso aí, que Botafogo, John Textor, pelo menos enquanto John Textor estiver à frente do Botafogo, está muito queimado no mercado português. Então, uma negociação com um técnico português como o Carlos Carvalhal seria uma negociação extremamente difícil, na minha opinião, e isso pesaria demais contra ele. A opção número 3 seria o argentino Martin Anselmi. Martin Anselmi, que é argentino e também italiano, também tem cidadania italiana, é um técnico muito jovem, teve passagem recente pelo próprio futebol português, pelo Porto, e todas as vezes que um grande clube brasileiro fica sem técnico, Martin Anselmi é um cara que é procurado, que é sondado. Ele esteve com um pé dentro do Atlético Mineiro e acabou que a negociação não deu certo, e quem acabou vindo para o lugar dele foi o próprio Sampaoli, que que voltou lá para o Atlético Mineiro. E o Martin Anselmi, ele tem a favor dele o fato dele ser um cara muito jovem, com ideias muito arejadas. Falta para ele, obviamente, um pouco mais de experiência, porém, comparado com o W. Ancelotti, a experiência dele como treinador à beira do campo é muito maior, não tem nem comparação. O Ancelotti está fazendo apenas o primeiro trabalho dele como treinador. O Martin Anselmi também tem uma mentalidade ofensiva de futebol, entende futebol como uma mentalidade ofensiva, e tem um detalhe interessante na formação tática preferencial dele: ele gosta muito de jogar com 3 zagueiros. E por que isso é interessante? Porque como o Botafogo pretende reduzir a folha salarial do ano que vem, principalmente do elenco, enxugar um pouco o elenco, as posições que talvez o Botafogo mais precise de contratações hoje seria de zagueiros. E zagueiros não são os jogadores mais caros do mercado. Talvez o Botafogo possa apostar, né, numa formação que inclusive se adeque melhor ao orçamento que o clube vai ter no ano que vem. Então não fica aqui descartada a possibilidade de você escolher um técnico que priorize uma formação com 3 zagueiros, né? Se você considerar os zagueiros que nós já temos no elenco, se você complementar com um bom zagueiro pela direita, talvez, né? E aí eu não estou falando sobre Bastos e também não estou falando sobre Pantaleão, porque Pantaleão a gente só vai poder contar no meio de 2026. E Bastos a gente não tem uma certeza, né, de quando ele volta a jogar pelo Botafogo, ou se, inclusive, volta a jogar pelo Botafogo, também sendo uma incógnita. Portanto, Martin Anselmi é uma possibilidade. Conta contra ele? Talvez o fato dos últimos trabalhos dele não terem sido bons. É um técnico que ainda precisa também se provar bastante, mas tem um outro fator também que eu acho que conta a favor dele. O elenco do Botafogo tem muitos argentinos. E o Botafogo tem prospectado bastante jogadores do mercado argentino. E também tem jogadores uruguaios, o que, de certa forma, você até consegue trazer todo mundo junto, né? Talvez um técnico que tenha uma formação nessa escola argentina, né, e que tem, obviamente, que também tenha complementado sua formação na Europa, como é o caso do Martin Anselmi, consiga tirar algo mais dos jogadores, principalmente jogadores
dos jogadores argentinos, uruguaios que a gente tem no nosso elenco, já que o Botafogo resolveu apostar, né, nesses jogadores. Então, Martim Anselmi seria aqui a terceira opção. A quarta opção, que é uma opção que todo mundo fala todas as vezes que tem especulação sobre técnicos no Botafogo, é a de Tite. E o que acontece com o Tite, né? Por que as conversas com o Tite nunca avançam? Porque o Tite simplesmente tinha dado uma pausa na carreira por uma questão de saúde. Ele estava tratando um problema que ele teve grave no joelho, e ele também teve um problema, se eu não me engano, no coração, principalmente na época que ele ainda dirigia o Flamengo, por causa de um jogo na altitude, né, que o Flamengo foi, ele voltou com algumas alterações cardíacas e precisou também fazer um tratamento. Tite tirou, digamos assim, um ano e meio, 2 anos quase sabáticos, né, que ele está sem trabalhar. A comissão técnica dele se dispersou completamente. Muita gente gosta do Tite, inclusive o próprio John Textor, o que talvez na lista do John Textor, Tite sempre esteja entre os 3 nomes principais brasileiros que ele gostaria que dirigisse o Botafogo. A minha questão com o Tite é simplesmente uma questão de saber se ele está apto realmente a assumir o comando de uma equipe e ser ele o grande protagonista, ser ele o principal, o cara que vai supervisionar tudo, o cara que vai gerenciar tudo mesmo, e se ele simplesmente não seria o cara de frente para que o filho dele conseguisse se projetar na carreira. Eu tenho muitas restrições com relação ao filho dele, inclusive a maneira como o filho dele pensa futebol. Já o Tite, não. O Tite eu acho que é um grande técnico, acho que é um grande cara. Em outros momentos eu não queria que o Tite fosse técnico do Botafogo, até porque em outros momentos a gente entendia que o Botafogo tinha capacidade, inclusive, de buscar nomes até melhores do que o próprio Tite no mercado. Se você me perguntar hoje se eu prefiro Luiz Castro ao Tite ou o próprio Carvalhal ao Tite, eu prefiro Luiz Castro e Carvalhal ao Tite. Porém, comparando Tite com o David Ancelotti, a gente estaria 1000 anos-luz, né, melhores se o Agenor resolvesse voltar a trabalhar. É uma questão de saber se ele realmente tem condições de voltar a trabalhar, e aí, obviamente, tem questões de custos, né, e a gente não sabe exatamente como estão essas coisas. E, por último, a sensação, né, do Brasil nesse momento, que é o Rafael Guanais. Não tem como você fazer uma lista hoje de técnicos possíveis que você poderia trazer para o Botafogo sem considerar o Rafael Guanais. O trabalho que o Rafael Guanais faz no Mirassol é algo simplesmente impressionante, algo simplesmente espetacular. Esse cara classificou o Mirassol para a fase de grupos da Libertadores. E isso talvez seja um grande impeditivo para qualquer clube, com exceção talvez dos 3 clubes que estão acima do Mirassol hoje, Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo, que queiram vir tirar o Guanás do Mirassol. Qualquer outro clube que tentar vai ter muita dificuldade. O Rafael Guanais é um técnico muito jovem também, ele tem muita experiência como técnico adjunto, né, como técnico auxiliar, ele tem as suas passagens, inclusive pelo próprio Cruzeiro, pelo próprio Atlético Paranaense, em diversos outros clubes, mas o trabalho dele realmente no Mirassol, que ele vem fazendo nesse ano, num clube extremamente organizado, é um clube, a gente pode dizer assim, gente, o Mirassol é um clube modesto, é muito mais fácil você fazer um trabalho desse num clube como o Mirassol. Obviamente que não. O Mirassol, esse ano, tem, de longe, o menor orçamento do Campeonato Brasileiro da Série A. E ele conseguiu transformar um elenco com jogadores veteranos, jogadores assim, inclusive, que nem foram grandes jogadores nas suas melhores épocas, em uma equipe extremamente competitiva, tanto é que venceu o Palmeiras nos seus domínios por 2-1. É um time que não perde em casa, simplesmente não perde em casa, e é uma equipe que até oscila, assim como todas as outras equipes do campeonato oscilam, mas o Mirassol simplesmente fez uma campanha espetacular, e o principal responsável, na minha opinião, por essa campanha do Mirassol é o Rafael Guanais, pelo trabalho lindo que ele fez. Tem uma entrevista dele no Charla Podcast, muito recente, se eu não me engano, da semana passada, e acho que vale muito a pena as pessoas assistirem essa entrevista, porque fica muito. Sabe essa coisa do preconceito? Ah, técnico de time pequeno, técnico brasileiro, porque tem, né, essa pecha do técnico brasileiro, graças a essas coisas, né, como
Oswaldo de Oliveira, Leão, técnicos, assim, completamente obsoletos, ultrapassados, ex-técnicos, né, para falar a verdade. Mas existem muitos técnicos brasileiros com cabeça muito arejada, que já estão se projetando no futebol, são estudiosos, estão vendo tudo o que está acontecendo no mundo, estão aplicando muito conhecimento no futebol brasileiro. É um cara que estuda bastante. Rafael Guanais é um cara muito estudioso. Se eu não me engano, ele até fala no Charla Podcast que ele vai começar a fazer uma faculdade agora de neurociência, para vocês terem uma ideia, porque ele entende que neurociência tem tudo a ver com o esporte, tem tudo a ver com o futebol, e eu tendo a concordar muito com ele. Eu mesmo já citei aqui neurocientistas em diversas passagens, gosto muito sempre de citar aqui, né, para as pessoas o Antônio Damasio, que é um neurocientista que eu admiro muito, Miguel Nicoleles também é outro. Então, é um cara que está estudando demais. E tem mais uma coisa muito interessante com relação ao Rafael Guanais, é que a formação dele como técnico foi feita também, ele tem o curso de treinador da Argentina, da Associação de Futebol da Argentina, da AFA, e o curso da Argentina é reconhecido na Europa, tá? Para vocês terem uma ideia. E não é à toa que técnicos argentinos conseguem sempre trabalhos na Europa, conseguem sempre uma projeção muito maior na Europa. O Rafael Guanais foi beber naquela fonte lá. E ele também, obviamente, tem todos os cursos de treinadores da CBF, né? Tem a licença principal da CBF, e é um cara que promete muito, como um técnico brasileiro despontando, é um cara que promete muito. Aí teria questão de custo, né? Como é que seria uma rescisão dele com o Mirassol? Eu sei que o salário dele, né, gira em torno de R$ 200 mil no Mirassol, comparado àquilo que o Botafogo paga para os seus treinadores, é irrisório. Obviamente que se classificando para uma Libertadores é muito possível que ele receba um aumento, né, substancial. A questão é convencê-lo, né? Será que ele trocaria um projeto redondinho, todo bonitinho, seguro, sem grandes estripulias, porém um projeto sustentável, como é o caso do Mirassol, de crescimento paulatino, mas já conseguindo, inclusive, essa vaga na Libertadores no ano de 2026, para trocar isso pelo Botafogo, né, que tem muito mais projeção, tem muito mais pressão, tem torcida em cima o tempo todo. Ele vindo de uma sequência ruim no Botafogo, a torcida começar, né, a pegar no pé dele, o que não demoraria muito para acontecer. Como que ele lidaria com isso, né? Obviamente que são questões que fiquem aberto, mas obviamente, o Botafogo poderia ser uma grande chance de uma grande projeção na carreira do Rafa Guanais, caso ele resolvesse optar pelo Botafogo. Quero saber a sua opinião, quero saber se você gostou desses 5 nomes que eu coloquei aqui, se você tem outros nomes também que você gostaria de sugerir, coloca aí embaixo, nos comentários também, importante que você participe, que você dê a sua sugestão. E, de novo, né, aqui eu estou dando apenas sugestão, eu não estou dizendo que o Botafogo esteja negociando com qualquer um desses técnicos, mas é bom frisar que o trabalho de David Ancelotti no Botafogo está sendo muito criticado internamente, muito dificilmente ele continua no Botafogo para o ano de 2026, beleza? Se você gostou desse conteúdo, eu peço para vocês que deixem o like, se inscreva no canal e também acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos no canal do Caboclo. Considere tornar-se membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99 por mês. E se você também quiser dar uma ajudinha extra, você pode enviar um pix para canaldocaboclo@gmail.com, colocando ali também sua sugestão, crítica, opinião e etc. Se você gostou desse conteúdo, eu peço para você compartilhar também nos seus grupos de WhatsApp, envia para aqueles seus amigos que não conhecem ainda o canal do Caboclo, ou envie também para as pessoas que já conhecem o canal do Caboclo e que você acha que não devam ter ainda visto, né, esse conteúdo, beleza? Eu vou ficando por aqui, você já sabe, aqui no canal do Caboclo, se tem bambu, tem flecha. Um grande abraço a todos, tchau, tchau.